Nesse vídeo vamos desenhar 4 personagens sugeridos pelos meus seguidores. Saudações, senhoras e senhores, aqui é o Dan. Qual é o seu super-herói favorito? Eu perguntei isso aos meus seguidores no Insta e agora eu vou mostrar para vocês os desenhos a partir das respostas mais citadas. O primeiro é o Batman, e esse é um campeão em qualquer enquete, é muito raro ter alguém que não goste desse personagem, né? Pra ser sincero, eu tenho várias versões favoritas dele, então eu quis aqui fazer uma mescla entre os estilos e os trajes que eu mais gosto. Tem elementos dos quadrinhos, do videogame, como as luvas, por exemplo, e até da série de TV dos anos 60. Eu procurei fazer uma pose básica, né, mais altiva, imponente, e dei ao Batman um uniforme de pano. Os últimos filmes se aproximaram um pouco desse visual, que eu gosto muito, e eu fiquei bem feliz com isso, mas parece que pro novo filme agora eles vão voltar com um traje que se parece mais com uma armadura, né? O ator é muito bom, assim como toda a equipe envolvida, então imagino que o filme vai ficar legal. E você, o que acha? Você tem uma versão favorita do Batman? Você tá animado pro próximo filme? Diz aí nos comentários. Falando em Batman, quem tem me acompanhado por aqui viu que eu fiz um vídeo mostrando como desenhar o Batman de 3 jeitos diferentes. Eu acho que esse desenho aqui acabou ficando uma mistura dos 3, porque tem um uniforme mais ou menos parecido com a versão do Bruce Timm, só que no corpo do Batman dos quadrinhos dos anos 80. Por outro lado, o cinto de utilidades tem os tubinhos clássicos, mas tem também as caixinhas que a gente vê no Batman do jogo de videogame Arkham City. As luvas dele também são um pouco inspiradas no Batman do jogo, com essa plaqueta gigante aqui no antebraço. Ou seja, no final das contas, pelo menos esse desenho aqui ficou bem diferente dos outros 3. A segunda personagem é a Ravena, dos Jovens Titãs. Eu gosto muito dessa personagem, e aqui eu me inspirei principalmente no visual do desenho animado que passava no Cartoon lá pelos anos 2000. Existe uma versão mais recente do desenho animado, que eu acho que se chama Jovens Titãs em Ação, se eu não me engano. Eu confesso que eu vi poucos episódios, mas os que eu vi eu achei muito engraçados. São várias situações inusitadas, né, nos episódios, com uma abordagem mais de cotidiano e não tanto de ação. Bom, pelo menos os poucos que eu assisti foi essa impressão que eu tive. Mas eu sei que esse desenho divide opiniões, né, e que os fãs da geração anterior, principalmente, não gostam muito dessa nova de agora. Mas a verdade é que o público atual do Cartoon, ou seja, a criançada de agora, eles adoram. O desenho é um sucesso. E a Ravena continua sendo uma das personagens mais populares. Então eu fiz aqui uma pose de voo, mas ao mesmo tempo de ataque, se o inimigo aprontar alguma. Ela pode invocar seus poderes e mandar essa vilã ou vilão para outra dimensão a qualquer momento. E para dar uma dinâmica legal, eu optei por colocar as pernas e a capa na direção contrária. Então é como se ela estivesse voando da esquerda para a direita, para atacar. Nessa versão do desenho do Cartoon, a Ravena é super jovem, mas mesmo assim ela é muito poderosa. Acho que se ela tiver despertado toda a sua capacidade, eu não sei se existe algum outro herói que seja páreo para ela. Mas eu posso estar enganado. Eu assisti recentemente também a série com atores da Netflix, que tem os Jovens Titãs. Da primeira temporada eu gostei bastante. O final me deixou sem fôlego mesmo, sabe? Mas nas temporadas seguintes eu achei que a trama se perdeu um pouco. E você? Você tem uma versão favorita dos Jovens Titãs? Seria a dos quadrinhos? A da Netflix? Ou a do Cartoon? Aliás, qual a sua opinião sobre o desenho novo dos Jovens Titãs em Ação? O que você acha? Coloca aí nos comentários. O terceiro é o nosso queridíssimo Homem de Ferro. Assim, antes dos filmes eu confesso que eu não achava muita graça no Homem de Ferro, não. Não é que eu não gostasse dele, mas comparado com os outros Vingadores e os outros personagens da Marvel em geral, tinha outros que eu achava muito mais interessantes. Eu acho que eu tinha uma impressão de que o Homem de Ferro era meio fútil. Sabe aquela conversa entre ele e o Capitão América no primeiro filme dos Vingadores, que o Capitão pergunta pra ele o que ele seria se ele não tivesse uma armadura e diz pra ele que ele não seria nada? Pois é, meio que essa era meio que a opinião que eu tinha dele também. Um cara que tinha muita grana e que só podia fazer o que ele fazia graças a essa armadura. Depois dos filmes, e principalmente depois da atuação do Robert Downey Jr., que ele é um tremendo ator, né? Foi que eu percebi que a minha opinião é que estava sendo superficial em relação ao Homem de Ferro. E aí eu passei a ver outra faceta do personagem que antes eu não tinha prestado muita atenção.
Tanto que, quando eu reli a HQ da Guerra Civil para poder me preparar para o filme do Capitão América, eu fiquei muito mais do lado do Tony Stark do que do lado do Capitão. E eu sei que isso é polêmico, é capaz dos fãs do Capitão ficarem bravos comigo agora, mas a impressão que eu tive, nos quadrinhos pelo menos, assim, ficou bem claro para mim que o Homem de Ferro realmente estava agindo com a cabeça, né? Ele estava sendo estratégico, enquanto que o Capitão América estava sendo teimoso. No filme eles acabam não entrando tanto nessa questão e a briga fica bem mais pessoal, o que é até legal, eu acho, porque é justamente por causa dessa briga que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem na Guerra Infinita e no Ultimato, que foi o último filme. Eu confesso que ainda não me recuperei totalmente do que acontece em Vingadores Ultimato. Mas apesar disso, esse visual novo da armadura dele não é o que eu mais gosto. Por isso aqui eu tentei me basear na armadura do primeiro filme do Homem de Ferro. Na verdade, acho que é um meio termo entre essa do filme e a versão dos quadrinhos. A pose dele aqui é uma pose de voo, mas uma das mãos está apontando para nós e ele está preparando para atirar, então acho que é melhor terminar logo esse desenho antes que a gente tome uma rajada explosiva. Por fim, eu fiquei muito feliz por terem pedido essa personagem, porque ela é também uma das minhas favoritas. É a Vampira, dos X-Men. Eu acho que todo mundo tem um grupo de heróis favoritos, né? Desses grupos, assim, coletivos mesmo. Tirando os principais da Marvel e da DC, que são os Vingadores e a Liga. Então a gente vai ter o Quarteto Fantástico, os Defensores, os Novos Deuses, os próprios Jovens Titãs, né? Também tem a Patrulha do Destino, a Força X, ou X-Force, né? E por aí vai. Desses aí, cada um tem o seu grupo favorito, cada leitor, né? Cada espectador, cada pessoa tem seu grupo favorito e o meu é justamente o dos X-Men. Eu acho que pela quantidade de personagens envolvidos, tinha tudo para que desse alguma coisa errado com as histórias e com os filmes, porque os personagens podiam muito bem ficar muito parecidos, pelo menos assim em termos de personalidade, né? Ou até meio bobocas, assim, meio superficiais, mas a verdade é que todos eles são super profundos. E nem mesmo os vilões são aqueles vilões óbvios, né, idiotas, que querem ser maus só por ser maus. Mesmo que a gente não concorde, a gente consegue entender assim, o que o Magneto, por exemplo, tem como motivação. No final das contas, ele sempre está pensando em proteger os mutantes, esse é que é o objetivo dele. O problema é que ele quer acabar com os humanos normais no meio do caminho. Mas para ele, né, para o Magneto, ele tá fazendo uma coisa boa. Na cabeça dele, ele é um herói, assim, um cara que luta pelos direitos dos mutantes, pela igualdade, tudo aquilo. O Professor Xavier também faz isso, só que de uma maneira mais conciliadora, né, por assim dizer. Enfim, eu adoro os X-Men mesmo, e eu gostei muito dos filmes todos, e, claro, adoro a Vampira. Aqui eu procurei desenhá-la com o visual da série animada dos anos 90, que é a que eu assistia quando eu era criança. Ao mesmo tempo que eu achava incrível como ela era forte, corajosa, saía voando por aí sem levar desaforo para casa, eu achava muito legal a forma como o desenho explorava a situação difícil que ela passava, né? O fato de não poder tocar nas pessoas e como isso a impedia de experimentar o afeto, né? Seja dos amigos ou dos seus namorados. Então aqui eu fiz uma pose de luta em que ela está voando de fato, né, preparada para atacar, mas também com raiva no rosto, pronta para extravasar esse sentimento nas sentinelas malvadas que estavam perseguindo seus amigos mutantes. Mas e aí, diz pra mim, qual desses personagens você gostou mais? E qual é o seu super-herói favorito? Responde aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e muito obrigado a todos vocês que me apoiam através dos meus livros, como o Samurai Boy, o Ladrão de Javalis, o Samurai Boy, a Espada Celestial e, claro, a Lina. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.